Neste bloco, vamos conversar com Andréa Mesquita, zootecnista e fundadora do Território da Carne, um hub de negócios e conhecimentos sobre carne bovina criado em 2018. A empresa oferece cursos e serviços para reduzir perdas e aumentar a eficiência no varejo de carnes. Andréa também faz parte do movimento Carnivorismo Brasil, que promove a conscientização sobre nutrição e saúde na produção animal. Ela defende o mundo com mais açougues do que farmácias. É um assunto muito interessante e quem vai falar com a gente sobre esse bate-papo é a Andréa, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Andréa Mesquita nasceu na Zona Sul de São Paulo. Zootecnista e fundadora do Território da Carne, Andréa é movida pela paixão de criar, especialmente no campo do ensino e da inovação. Ela se destaca por sua integralidade, mantendo-se fiel aos seus valores, mesmo que isso não agrade a todos. Casada e mãe de pet, Andréa encontra motivação em servir e ser útil, seja na vida pessoal ou profissional. No agro, lidera comunidades que fortalecem tanto varejistas de carne quanto nutricionistas de bovinos, impulsionando a cadeia produtiva e educando novos profissionais do setor. Embora não se considere protagonista no sentido tradicional, sua inquietude e proatividade sempre a levaram a criar e transformar o mercado de carnes. Obrigada, Andréa, pela sua participação. Já são assuntos muito interessantes que eu quero saber tudo. Muito bom, prazer estar aqui com você. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, sobre o Território da Carne. Como é que surgiu essa ideia e por quê? Qual foi a necessidade que você viu no mercado? Eu não sou do agro, Eu falo, eu não era do agro. Hoje eu já me sinto parte desse movimento todo, mas eu sou nascida e criada em São Paulo. E sempre fui muito incentivada pelos meus pais a pensar nas conversões, nas perdas, e sempre fui vendo muito isso. Lá, depois de formada já como zootecnista, atuando dentro do frigorífico, eu via como que o varejo, como que os restaurantes lidavam com a carne de uma maneira diferente com que a gente lidava dentro do campo e dentro do próprio frigorífico. Então, às vezes perdas que poderiam ser evitadas simplesmente por falta de conhecimento estavam acontecendo. E eu falava, gente, mas eles não sabem o tempo que esse boi demorou, desde a produção, da concepção, para chegar lá e, me manda outra carne que essa aqui eu deixei fora da geladeira. E eu falei, eu tenho que conscientizar. Esse público é um público sedento por informação e que pode nos ajudar, inclusive, a deixar a cadeia produtiva mais eficiente. E assim começou. Então, 2015 foi a ideia inicial, Poxa, eu acho que a educação pode chegar mais longe do que só na universidade, que era onde eu tinha mais conhecimento. E assim foi que a gente entendeu várias lacunas, de chegar até um público extremamente pouco escolarizado. Muitos nunca frequentaram uma escola, tem um açougue de pai para filho, e quebrando um pouquinho essa resistência, A menina da cidade falando com uma pessoa, às vezes, mais tradicional, dentro do açougue, que está dentro do açougue há 3, 4 gerações. Assim começou essa grande ideia. O meu incômodo de ver algumas carnes sendo desperdiçadas. E como é que funciona isso na prática? É um curso, eu vou até esse curso, aonde eu posso me inscrever? Como é que ele funciona, Se quem está assistindo a gente ficou com essa vontade e é só para açougues ou se de repente eu tenho um restaurante, eu também posso participar? Como é que funciona? A primeira vez que eu criei um curso, era só um curso, Eu falo que era só um curso e era mesmo, era só alguns módulos ali ensinando algumas coisas de como receber uma matéria-prima, o que é óleo numa carcaça. Eu tive que tomar uma importante decisão. Para quem que eu falo? Então eu falava assim, todo mundo que trabalhar no negócio de alimentação com carne, eu vou te ajudar. E aí, já que começou a acontecer um problema, porque a pessoa do açougue não se identificava, a pessoa do restaurante também não se identificava, então eu tive que tomar a decisão de falar, eu vou falar com os donos de açougue, que é com quem mais mexe com carne bovina. Mas, de fato, a gente tem alunos que têm hamburgueria, alunos que têm restaurantes, alunos que têm a intenção de ter uma unidade processadora, que tem um frigorífico e quer fazer uma marca própria. E aí a gente começou a abrir um pouco mais esses cursos, treinamentos, tanto online quanto presencial, também no âmbito da nutrição animal. Meu marido é um grande doutor do rumen e escreve livros sobre isso. A gente falou, não tem nada mais óbvio do que a gente juntar a oferta com a demanda. Eu tenho donos de açougue que precisam comprar carne e eu preciso produzir essa carne em algum momento. Então hoje o Território da Carne já conversa com a cadeia como um todo, desde quem está no campo, quem está no frigorífico, numa unidade processadora, até quem está no varejo. E de maneiras variadas, Porque a gente percebe que nem todo mundo é adepto ao online. Então a gente também pode ir até esse açougue, conceder um treinamento lá, ou também temos um açougue modelo hoje de um aluno que mais se destacou, virou açougue modelo Território da Carne,
Os alunos podem ir até lá e visitar uma operação modelo e aprender na prática, presencialmente, ali com alguém que dá certo, né? Que já faz acontecer. E aí, quando você começou o Território da Carne, você entendeu que também precisavam de mais informações sobre esse produto. E aí veio o carnivorismo, foi isso? A gente começou a entender assim, foi engraçado porque teve um aluno nosso que falou, poxa, os meus açougueiros ficam sem resposta quando alguém fala, hoje vou comer uma carne, como se fosse uma exceção, como se fosse uma indulgência, né? Poxa, hoje eu vou me permitir fazer um churrasco. E eles não sabiam o que responder. E aí eu, com muito respeito, muita cautela, não sou da área da saúde, falei, com quem que eu posso me aliar? Pra gente, de fato, mostrar... Eu quis me convencer, sabe? Será que eu tô trabalhando num lugar que faz mal? Eu incentivo a venda de um produto que faz mal à saúde? E isso começou a fazer eu buscar profissionais de saúde, médicos cardiologistas, ginecologistas, nefrologistas, que fundamos o Carnivorismo Brasil lá em 2019, com uma grande nutricionista também. E as minhas dúvidas foram sendo respondidas para eu também ficar tranquila e passar essas respostas para os meus clientes. E aí esse movimento começou a acontecer. E a gente percebeu que no meio médico existem pacientes que deixam de comer carne por questões ambientais, porque o médico saberia responder questão de saúde, mas o ambiental ele já fica um pouco inseguro. E no nosso meio agro, as pessoas deixam de comer carne às vezes ou se questionam sobre comer carne por questões de saúde. Eu falei, gente, vamos juntar tudo, porque as respostas elas existem. E assim nasceu o movimento. E o que hoje é o carnivorismo? Hoje o movimento, eu ouso dizer que assim, em 2019 ele nasceu muito mais forte, né? Hoje ele já acontece com cada um dos profissionais que fazem parte desse movimento de uma maneira mais segmentada, porque está cada um num estado do Brasil e aí eles representam grandes movimentos, né, individualmente. Mas ele, de fato, ele traz essas respostas a perguntas simples. Por exemplo, carne causa câncer? O consumo de carne causa infarto, causa diabetes? Então a gente rapidamente consegue, no meio médico, ter essas respostas com ciência atualizada e conseguir responder essas perguntas publicamente. É óbvio, a rede social é o maior canal. Então a gente já fez alguns eventos com mesas redondas com esses médicos, onde a gente traz a comunidade para tirar essas dúvidas, junto com atletas também, né, mostrando a importância do consumo de carne para a performance, não só física, como cognitiva também. E é engraçado a gente pensar que são respostas relativamente simples, sabe? Então, tem estudos muito atualizados que mostram que não tem qualquer fator que impeça a pessoa de consumir carne bovina, obviamente com orientação médica, nenhuma associação séria com quaisquer doenças que são faladas. Então, aí a gente vê que existe um movimento por trás que a gente tem que levar adiante. Obrigada pela sua participação aqui. Antes de finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Olha que responsabilidade. Determinação me chamou a atenção. Vou lá. Eu acredito que a gente tem N desafios pela nossa jornada. Se a gente, de fato, entende que tem uma missão que foi colocada, e todo mundo me pergunta, Andréa, de onde veio sua afinidade pela pecuária? Certamente é Deus. Certamente foi aquela intuição que veio que a gente não sabe de onde. E eu persigo esse caminho diariamente, essa determinação, porque eu sei que não é por mim. Tem pessoas que precisam do que eu recebo diariamente de conhecimento, de intuição, para que a gente transforme isso em uma missão, de fato. Então, nada hoje me tira a tranquilidade de que a determinação diária vai me trazer resultados cada dia melhores. Obrigada, Andréa. Foi um prazer falar com você aqui. Continuamos sempre em contato, sempre mandando aí o que você estiver fazendo de novidade, conectando o campo com a cidade. É isso que a gente faz aqui também. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar de mulheres que estão à frente da mecânica de tratores e caminhões. Você não pode perder, não sai daí.